Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Hoje vai ser a nossa 7ª aula de Química, 12º ano. Sou o professor Alberto, como já sabem, acredito. E antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, não se esqueçam, por causa de Covid-19, vocês devem evitar contactos do tipo beijinhos, abraços e apertos de mãos e também lavar sempre as mãos com água e sabão. Sempre. Fica na casa. Ok, vamos para a nossa aula de hoje. Que será o quê? Constante de equilíbrio para reações em solução. Com esses pontos a seguir. Características da constante de equilíbrio. Exemplo de aplicação. Vamos lá. Constante de equilíbrio para reações em solução. Depois de atingido um estado de equilíbrio que nós vimos na última aula, o que é que nós temos? Verifica-se que a uma dada temperatura há uma relação constante entre as concentrações das espécies presentes em equilíbrio, sejam quais forem as quantidades iniciais de reagentes, certo? Esta conclusão é conhecida como lei de ação das massas ou então lei do equilíbrio químico, que é iniciada da seguinte forma. A uma dada temperatura, é constante o quociente entre o produto das concentrações dos produtos da reação, elevadas aos respectivos coeficientes estequiométricos, e o produto das concentrações dos reagentes, elevadas aos respectivos coeficientes estequiométricos. E nós vamos ver isto com expressões matemáticas mais à frente. Generalizando, temos o seguinte. A de coeficiente A minúscula mais B coeficiente B minúscula, reversível C minúscula mais D minúscula, certo? As letras maiúsculas representam as substâncias e as letras minúsculas representam coeficientes estequiométricos, certo? Então, como é que fica esta expressão? Nós temos aí, é constante o que é? O quociente. Onde é que está o quociente? Traço de fração. Ok? É constante o quociente entre o produto, a multiplicação, vamos aceitar os asteriscos como sendo a multiplicação, certo? O produto das concentrações. Nós vamos utilizar as barras para representarem concentrações. Em vez de escrevermos C de C ou C de A, vamos colocar essas letras aí entre duas barras, que também poderão ser parênteses retos, certo? Então, neste caso vamos dizer o seguinte, é constante o quociente entre o produto, estamos a falar da multiplicação, das concentrações, temos as barras, dos produtos da reação. Quem são os produtos da reação? C e D. Então, vão ficar entre as barras. Elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos. Qual é o coeficiente estequiométrico de C? É C minúscula. Qual é o coeficiente estequiométrico de D? É letra D minúscula. Temos aí, elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos, ou elevadas, certo? Então, e o que é o produto, que nós temos aqui asteriscos, das concentrações dos reagentes. Quem são os reagentes? A e B, também elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos. Esta expressão traduz lei de equilíbrio químico. Ok? Agora, este valor dá-se o nome de constante de equilíbrio, que genericamente é KE, generalizando, certo? Continuando. Vamos para pequeno exemplo de aplicação. Diz aí,
Okay? Consideramos a reação de formação do amoníaco traduzida pela seguinte equação química. Então, temos aí 1 mol de moléculas de azoto reagindo com 3 mols de moléculas de hidrogênio, originando 2 mols de moléculas de amoníaco, NH3, certo? Esta forma aí é uma expressão matemática que traduz lei de equilíbrio químico. Acho que é fácil. Continuando. Nota, como a constante de equilíbrio está expressa em função das concentrações, é representada por Kc, C de concentração, certo? Características da constante de equilíbrio. É uma grandeza adimensional. Significa o quê? Não tem unidades. O seu valor só vai depender da temperatura. Isto é muito importante, certo? O valor da constante só depende da temperatura. Isto por quê? Pois, quaisquer que sejam as concentrações iniciais, a reação evolui de tal forma que, no estado de equilíbrio, as concentrações existentes conduzem sempre ao mesmo valor de constante de equilíbrio, ok? Para uma dada temperatura, certo? É um índice revelador da extensão de uma reação, pois, se constante de equilíbrio for elevada, significa que a quantidade de produto formado também é grande e, consequentemente, a reação é muito extensa. Dependendo de quantidade, nós vamos ter reação pouco ou muito extensa. Ok? Vamos para exemplo de aplicação. Diz aí, no recipiente fechado com a capacidade de 4,0 decímetro cúbico, introduziram-se 2,0 mols de azoto e 3,0 mols de oxigênio a temperatura de 2000 graus Celsius, conforme a equação química que nós temos a seguir. Ok? Diz aí, determina a concentração de todas as espécies no equilíbrio, sabendo que a esta temperatura, significa para 2000 graus Celsius, constante de equilíbrio Kc tem este valor, 0,10, sem unidade, certo? Resolução. Como fazer isto? Estequiometricamente, 1 mol de azoto reage com 1 mol de moléculas de oxigênio, originando 2 mols de monóxido de azoto. Mas vejam quais foram as quantidades químicas iniciais que nós tínhamos na prática. Número de mols inicial. Para azoto, 2 mols. Para oxigênio, 3 mols. E qual era a quantidade química de monóxido de azoto? Antes da reação, não há formação de produto. Por isso que nós tínhamos aqui, inicialmente, igual a 0. Agora, nós temos a reação química que vai ocorrer. Então, à medida que vai ocorrer a reação química, nós vamos obter o quê? Rompimento das ligações entre as moléculas iniciais e uma reorganização diferente para poderem formar produtos da reação. Significa o quê? Os reagentes vão ter que sofrer desgastes para poderem formar produtos, certo? Mas de que jeito? Qual é a quantidade que vai desgastando para cada reagente? É importante focar nisto. Como é que nós vamos saber? Até atingir o estado de equilíbrio, qual vai ser a quantidade química de cada uma das espécies? Nós devemos analisar da seguinte forma. Temos os reagentes que vão sofrer desgastes para poderem formar produtos, mas em qual quantidade? Não sabemos. Sempre que não temos a certeza, vamos utilizar incógnita. Neste caso, vamos utilizar incógnita X para representar a quantidade que ainda não sabemos quanto é que é. Mas é só X? Não. É sempre
a quantidade inicial menos, porque vai desgastando, o que é? Coeficiente estequiométrico vezes x, certo? 2 menos 1x para azoto, a quantidade química inicial de oxigênio, 3 mols, vai desgastando quanto? Vai desgastar menos coeficiente estequiométrico de oxigênio, 1. Então, menos 1x. E vai haver formação de monóxido de azoto. Em qual velocidade ou em que quantidade? Nós temos o seguinte, a quantidade inicial, que era de 0 mols, e vai formar o que é? 0 mais coeficiente estequiométrico de monóxido de azoto, 2, vezes x, que é a tal incógnita que ainda não conhecemos, certo? Sempre devemos partir desse esquema aí para podermos chegar a uma conclusão mais certa possível, certo? O valor de x é determinado a partir da constante de equilíbrio. Temos a constante de equilíbrio, então vamos procurar o valor de x e, de seguida, substituir e procurar o que é pedido lá no final. Então, como já sabem, a expressão de constante de equilíbrio fica concentração de monóxido de azoto elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico no equilíbrio sobre o produto das concentrações de oxigênio e azoto. O esquema inicial é esse aqui. Agora, não se esqueçam que C é igual a N sobre V. Olha lá. Para isto, significa o quê? Nós tínhamos a quantidade química inicial, não a concentração. Ok? Então, lá no equilíbrio, o que nós vamos ter também, pelo esquema que nós vimos, são as quantidades químicas no equilíbrio. Entre aspas, porque ainda não conhecíamos o valor de x. Mas o que nós devemos utilizar para a expressão de constante de equilíbrio são as concentrações. Por isso, devemos dividir a quantidade química pelo volume e daí tirar as concentrações de cada espécie. Então, ficamos com isto. A concentração de oxigênio vai ser, lá no equilíbrio, 3 menos x sobre 4,0, que é valor de volume. Okay? A concentração de azoto no equilíbrio vai ser 2 menos x sobre 4 e a concentração de monóxido de azoto 2 vezes x sobre 4, certo? Mas por enquanto não conhecermos x, ainda não vamos saber quanto é que é a concentração de cada um. Continuando. Então, a partir daí, nós vamos substituir cada um no seu lugar. Constante, já tínhamos o conhecimento, 0,10. E já tínhamos escrito que a concentração de monóxido de azoto é 2x sobre 4. Então, no lugar de concentração de monóxido de azoto, nós vamos colocar 2x sobre 4, entre parênteses, elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, que será 2 neste caso. E também, de modo semelhante com as outras concentrações, são substituições diretas. A partir daí, fica fácil, com o conhecimento, um pouco de conhecimento de matemática, chegar até os valores de x. Daí, temos aí, ok? Continuando, isso aqui é fácil de fazer, nós vamos obter uma equação de segundo grau. Como sabem, neste caso, podemos recorrer à fórmula resolvente para podermos saber valores de x. Aplicando a fórmula resolvente, que temos aí a expressão de fórmula resolvente, para resolver esta equação de segundo grau, vamos obter isto. Vejam o que é que nós temos. Substituindo cada um no seu lugar, A, B e C, nós vamos ter esses valores possíveis de x. X menos 0,46 ou x igual a 0,33. Dois valores. Qual é que nós vamos adotar? Certo?
Menos 0,46 diz aí que não tem significado. Por quê? Porque nós estamos a falar de quantidade química, ok? Correspondendo x ao número de mols, não pode ser negativo. Mais uma chamada de atenção. Como nós sabemos que no sistema reversível não pode haver esgotamento total de nenhum dos reagentes, então significa que x, além de não poder ser valor negativo, também x não pode ter valor igual às quantidades químicas iniciais ou então superior a essas quantidades químicas iniciais. Nunca, certo? Então, continuando, nós vamos adotar valor x como sendo 0,33 mols, certo? Substituindo x agora nas expressões das concentrações que nós tínhamos anteriormente, nós vamos obter o quê? Concentração de oxigênio 3 menos 0,33 sobre 4, que é valor de volume. Então, a concentração desta espécie já é de 0,67 mols por decímetro cúbico. Não se esqueçam das unidades. Quando é para colocar de forma correta. Certo? Então, a concentração de azoto vai ser igual a 2 menos 0,33 sobre 4, que será 0,42 mols por decímetro cúbico. E por último, a concentração de monóxido de azoto, que nós temos aí, é 2 vezes, utilizar asteriscos para simbolizar, ok? Sinal de multiplicação, 2 vezes 0,33 sobre 4, que vai ser de 0,17 mols por decímetro cúbico. Ok, vou deixar aqui uma pequena tarefa para casa. Temos o seguinte: os diagramas seguintes representam para as reações 1 e 2 a variação da concentração de reagentes e produtos em função do tempo a uma temperatura de 500 Kelvin. Atenção ao gráfico. Não se esqueçam, este gráfico está a representar a reação entre cloro e bromo para a formação de cloreto de bromo, certo? Nós temos inicialmente, dá para ver que a concentração inicial de cloro e bromo, ok? Valia que 0,2 mols por decímetro cúbico. E inicialmente, cloreto de bromo tínhamos de 0, ok? Mols por decímetro cúbico. A reação vai iniciar, nós vamos ter desgaste de cloro e bromo e formação de cloreto de bromo, certo? Até atingir o estado de equilíbrio, que podem ver, temos aqui as informações no equilíbrio, certo? E também, para reação 2, nós temos a reação entre hidrogênio e iodo para a formação de iodeto de hidrogênio. Através desses gráficos aí, vocês vão tirar informações para poderem responder as seguintes questões, certo? Classifica cada uma das afirmações seguintes como verdadeira ou falsa. Vamos lá. Temos aí a afirmação A. Diz o seguinte: a temperatura de 500 Kelvin, a constante de equilíbrio Kc da reação 2 é superior à da reação 1. B. A reação 2 é mais extensa que a reação 1. C. No instante T, na reação 1, terminam as transformações no sentido direto e inverso. E para D, no instante T', certo? A reação 2 atinge o estado de equilíbrio. Vejam bem para poderem saber classificar de uma forma mais perfeita possível. Em caso de dúvidas, vocês vão poder pedir apoio dos vossos professores. Então, o que nós vimos hoje?
Temos aí constante de equilíbrio para reações em solução e seguintes pontos. Características da constante de equilíbrio, não se esqueçam das suas características, que são importantes, e também nós vimos um pequeno exemplo de aplicação que serve para poderem exercitar ou treinarem para os outros problemas que poderão vir a surgir. Ok? Por hoje é tudo. Até a próxima aula. Não se fica na casa.